é muito natural a gente fazer treinos em casa depois de adulto. Por quê? Porque a gente busca, de certa maneira, otimizar nosso tempo, né? E às vezes a gente acaba tendo muito tempo em casa, no sentido de, não que eu estou de boa em casa, mas é o período que a gente tem ali para estar com os filhos, para estar com a família e tal, e a gente acaba associando muitas vezes isso. E é aí que começam alguns problemas, né? Então, o que eu quero dizer com treinos de balé em casa? O que entraria nisso? Entra desde a sua aula de balé, sim, a sua aula de balé também entra nisso. Eu faço aula de balé em casa, ótimo. E também entra como uma forma de treino em casa. Entra, eu faço um treino de fortalecimento, também entra. Treino de alongamento, também entra. Sim, não importa qual a finalidade daquilo que você está fazendo, mas todo quanto é atividade voltada a exercício que você faça em casa, a gente considera um treino. Existem treinos que são gerais. Então, por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero, eliminar alguns quilinhos, e aí eu vou fazer um treino de condicionamento para isso. É um treino que tem um foco, mas ele é um foco mais fora do balé. E existem treinos que têm foco dentro do balé. Por exemplo, eu quero subir minha meia ponta. Esse é um treino com foco dentro do balé. A gente sabe que subir a meia ponta é algo fundamental, porque é ela que vai ajudar eu ter eixo, e é ela quem vai ajudar eu conseguir ter giros melhores. Então, a gente acaba fazendo treinos em casa para conseguir melhorar a meia ponta, por exemplo. E é aí que a gente começa algumas coisas interessantes, porque assim, quando a gente está em casa, tudo... Tem uma aluna de alongamento que virou para mim uma vez e falou assim, falei, mas ela falou, eu jamais imaginei que eu fosse zerar a abertura em casa. E aí eu falei para ela assim, mas por que você tinha medo de alongar em casa, né? E aí ela falou assim, não, é porque tudo em casa é mais interessante. Assistir uma série, comer alguma coisa, ficar no sofá e não sei o quê. E é realmente isso, né? Tudo em casa é mais interessante do que a gente deitar no chão e fazer abdominal. Tudo em casa é mais interessante, não é? Além de ser mais interessante, parece que em casa as nossas prioridades, elas se alteram, né? Então, você tá lá na sua aula de balé, fora de casa, aí você tá lá centrada no seu corpo, centrada, né, prestando atenção em cada movimento que você está fazendo, completamente compenetrada em você ali. Aquilo ali é a sua prioridade no momento. Aí você sai da sua aula de balé, vai para casa, chega em casa, ajeita uma coisa aqui, outra ali, e aí você fala, eu acho que eu vou fazer o alongamento, né, para zerar minha abertura que eu não fiz lá na sala de balé. Aí você vai falar, não, mas antes eu vou lavar a louça. Não, mas antes eu vou colocar a roupa para lavar. Não, mas antes eu vou já deixar as coisas de amanhã preparadas. Não, mas antes eu... Em casa, parece que as nossas prioridades como bailarinas mudam, porque a gente está em casa, né? E é aí que começa o problema, porque se você quer treinar em casa, você precisa entender que a casa ganhou uma nova prioridade. Eu sei que isso é difícil, então como que a gente pode fazer? A gente pode dividir, né? Então existe ali um lugar e um horário onde eu consiga estar presente para o meu treino, e o resto do lugar da casa não é o lugar do meu treino. O que eu tô querendo dizer? Que muitas vezes a gente começa a treinar em casa, então hoje eu faço aqui na sala, amanhã eu faço lá no quarto, depois eu vou fazer no escritório, depois eu vou fazer isso. Acaba que não caracteriza um único lugar como seu lugar de treino. E aí, o nosso cérebro, ele entende que as coisas, quando você está em casa, as coisas de casa são as prioridades. Mas, se ele tiver um lugar onde ele sabe que ali é o lugar de treino dele, a gente vai começar a ajudar o nosso cérebro a entender que quando eu estou naquele espaço, aquele espaço traz outras prioridades para mim, mesmo que aquele espaço esteja dentro da minha casa.
Fez sentido? As minhas alunas, elas fazem aula de balé online, né? E aí elas fazem aula em casa. E desde o primeiro dia que elas entram para o meu treinamento, eu incentivo elas para que elas tenham o cantinho dela do balé. Não é uma sala gigante, se der para ser isso é ótimo, mas não é que precisa ser uma sala gigante, não. Precisa ter um espaço que seja seu, que é ali que você vai fazer sua aula. Às vezes eu vou ter que arrastar um móvel para cá, arrastar um móvel para lá. Não é o mundo ideal a gente ficar arrastando para poder fazer aula, para poder fazer treinos. O ideal é que já esteja tudo pronto, mas a gente tem que lidar com aquilo que a gente tem no momento. Então, se precisar arrastar, vai arrastar, mas é naquele lugar que eu faço a minha aula. Aí eu vou condicionando o meu cérebro a entender que aquele espaço, a prioridade é o meu treino, a prioridade é a minha aula, e não cada hora eu estou treinando em um lugar da casa. Aí fica difícil eu conseguir ter sucesso no meu treino. Show? Então, primeiro ponto, a gente entender que quando eu treino em casa, eu vou ter outras prioridades. E muitas vezes essas prioridades, elas vão passar acima da minha prioridade do treino, porque eu não mostrei ainda para o meu tico e teco que aquele espaço, aquele horário é o meu horário de treino. E aí a gente começa a misturar as coisas e as coisas da casa sempre vão ganhar, principalmente para a gente, mulher.